Graça e paz, meus amados irmãos. Nesses últimos dias, nós podemos acompanhar, por meio de jornais, sites, que o Brasil vive uma crise na área da saúde mental. Muitos trabalhadores, mais de 400 mil trabalhadores, foram afastados dos seus trabalhos no Brasil por questões relacionadas a transtornos mentais, a doenças mentais que incapacitaram esses trabalhadores de continuarem exercendo as suas funções. E por conta disso, eles foram afastados. Existem vários motivos, né? Cobrança no trabalho, pressão por metas, baixos salários, uma carga muito alta de trabalho, muita demanda, muitas horas trabalhando e outros fatores que foram levados em consideração. Como pastor, me chamou bastante atenção, visto que o ministério pastoral exige também tem também essas cobranças, como por exemplo, metas, se a igreja está crescendo ou não. A primeira pessoa cobrada é o pastor. Se a igreja não está atendendo às suas metas financeiras, numéricas, estruturais, isso recai também sobre o pastor. Não estou dizendo que isso é certo, isso é completamente errado. Biblicamente falando, não deveria ser assim, mas lamentavelmente a maioria das igrejas e das denominações eclesiásticas funcionam dessa forma. Se a igreja não vai bem, se a igreja não cresce numericamente, financeiramente, estruturalmente, quem é cobrado de imediato é o pastor. E o pastor sente essa carga. Tudo isso que eu estou falando, no que diz respeito ao ministério pastoral e à saúde mental do pastor, tudo isso é comprovado cientificamente. Como vocês sabem, eu tenho formação em psicologia e o meu trabalho de conclusão de curso foi a depressão em pastores de igrejas reformadas. E eu pesquisei em várias bases de dados, sites, artigos, dissertações, teses, livros, e todos apontam para a mesma direção. A cobrança no ministério pastoral, questão financeira, questão familiar, matrimonial, solidão e outros fatores causam depressão na vida ou nas vidas de obreiros, pastores, missionários, educadoras cristãs. Muitas pessoas não imaginam isso, porque, pelo menos aqui no Brasil, a imagem de pastor, ou exemplo de pastor que a maioria da população tem, são esses pastores que têm canais de TV, esses pastores famosos, que vivem pregando o falso evangelho, prometendo uma série de coisas que a Bíblia não promete. E esses pastores são ricos, eles têm muitos recursos, têm milhares e milhares e milhões de seguidores que mantêm o seu ministério luxuoso. Então, a imagem que as pessoas têm do pastor é essa. E muitas vezes a imagem do pastor é relacionada à desonestidade, à preguiça, a interesses, à bajulação. Porque, lamentavelmente, é isso que esses caras pregam. Contudo, o ministério pastoral não é isso. Se você observar bem, se você fazer uma pesquisa de maneira minuciosa sobre exatamente o que é um ministério pastoral, de igrejas sérias, de igrejas bíblicas, você vai entender que o ministério pastoral não tem nada a ver com o que esses caras falam e vivem. Tá? Eu estou me referindo especificamente a pastores, missionários, missionárias e educadoras cristãs que trabalham em igrejas consideradas pequenas, com baixos salários e muito, mas muito trabalho. E muitas vezes, muitas cobranças. Esses obreiros, pastores, missionárias, educadoras cristãs, muitas vezes não têm recursos para cuidar da sua própria saúde, para sustentar a sua própria família. E tudo isso, somando tudo que já falei, causam um cansaço mental absurdo. E tudo isso pode culminar em doenças mentais, em transtornos mentais. É bom a gente pensar sobre isso e avaliar a nossa vida, os nossos ministérios, e como as denominações também devem pensar sobre isso, pensar em formas de prevenção, de conscientização, de promoção da saúde mental e também de tratamento. Que Deus em Cristo nos abençoe.